Bem, o vídeo no dia de hoje é proibido discordar. Proibido discordar. E o porquê o Brasil e o brasileiro não vai para frente. Bem, como eu disse anteriormente, o tema do vídeo de hoje é proibido discordar. Proibido ter opinião própria. Proibido falar mal de Pelé. Proibido falar mal de Neymar. Proibido falar mal de Bolsonaro e, mais recentemente, até mesmo de Pablo Marçal. Sim, Pablo Marçal. E a relação com o Corinthians e os corintianos. Avante palestra. Bem, primeiramente eu queria falar, avante palestra, feliz pela vitória sobre o Cruzeiro, né? Para entrar um pouco aí no clima de brincadeira sobre as Marias. Avante palestra. Vencemos ontem por 2-1 e ainda temos oportunidade de ser campeões na última rodada contra o Fluminense, né? E podemos vencer esse Campeonato Brasileiro. Mas o assunto no dia de hoje é diferente. É porque o brasileiro não evolui e porque o Brasil não vai para frente. Bem, eu posso enumerar motivos e motivos pelo qual a sociedade brasileira, o Brasil, não vai para frente. Música, cultura, educação, a idolatrização, não sei se está certo essa palavra, o ato de idolatrar além do limite e a dificuldade de ter autonomia própria e o efeito manada, seguir as pessoas. São esses os grandes motivos que impedem o brasileiro de evoluir e alcançar o sucesso. Eu quase que me esqueço também de salientar: presidente Lula. Proibido falar mal dele. Ou melhor, idiotização. Idiotização do povo brasileiro. Vamos lá, rapaziada. Eu não sei por que raios as pessoas têm meio que uma seita, uma devoção assim, que é inexplicável pelo Pelé, né? E o que isso contribui para a sociedade? Veja, eu sou negro e eu tenho opiniões diversas sobre esse assunto. E cara, eu posso te afirmar aqui que é uma idolatria, ao meu ponto de vista, extremamente idiota, né? Idiota e que não favorece em nada o povo brasileiro, em absolutamente nada, independente da sua raça, cor ou crença. Então eu fico pensando, fico bem pensativo e tento entender, né, o motivo pelo qual o povo brasileiro tem essa idolatrização ou idiotização pelo Pelé, né? Simplesmente eu não entendo. E isso aí a gente vai escalando para outras pessoas, né? Celebridades como Neymar, né? O próprio Silvio Santos, que acabou falecendo nesse ano de 2024. E a gente vê o povo brasileiro sendo cada vez mais gado, cada vez mais seguindo a manada, seguindo as outras pessoas e faltando automação, né? Ter um equilíbrio nas suas próprias decisões como ser humano e seguindo a manada. As pessoas não têm mais opiniões próprias. E essa semana aconteceu algo muito engraçado comigo num fórum, né? E também numa rede social, que é o Reddit. Bem, eu tava num grupo do Reddit chamado Futebol, né? E nesse grupo, nesse subreddit aí, eu
fiz uma seguinte postagem: por que no Brasil é proibido você discordar e você não achar o Pelé o melhor jogador do mundo? Eu bem me lembro que eu havia citado o, o R10, né? O Ronaldinho Gaúcho, como o melhor jogador do mundo na minha visão. Se o Ronaldinho Gaúcho se esforçasse mais ou menos uns 70%, 80% do que ele já jogava, com certeza ele seria muito melhor do que Messi, CR7 e, consequentemente, até mesmo melhor do que o Pelé. Sim, melhor do que o Pelé. Bem, e por eu pensar assim, aparentemente eu estava cometendo um crime por discordar das pessoas e ter minha opinião própria. E o meu post, por algum motivo, ele acabou sendo irrelevante para aquele sub, né, para aquele subreddit de pessoas que se inscrevem para debater um determinado assunto. No caso, o assunto é o futebol. E também a forma como a rede social, a Reddit, ela é formada, né? Muito diferente do X, que é o antigo Twitter. E aparentemente eu parecia que estava cometendo um crime simplesmente por discordar e ter minha opinião própria, né, relacionado ao Pelé, a não achar ele o melhor jogador do mundo, independente da época dele. É a mesma coisa se você for falar de automobilismo, você discordar que o Senna foi o melhor piloto de todos. O brasileiro, ele vai achar que você está cometendo um crime, porque o brasileiro, ele é carente de heróis. O brasileiro, ele não é satisfeito com a sua própria vida, ele espelha o sucesso dele em outras pessoas. No caso, em celebridades, políticos, jogadores de futebol e por aí vai. E esse espelhamento de sucesso é extremamente nocivo e perigoso. Você tem que entender que cada pessoa tem a sua história de vida, tem seus objetivos e maneiras de se portar de acordo com determinadas situações. Bem, se vocês escutarem barulho, gritaria, fique tranquila, né? É perfeitamente normal. Estamos num bostil e o bostileiro médio, ele cria famílias, né? Ele tem família e... Caiu o sinal aqui. Ele tem família sem pensar, sem planejamento. Então, gritaria, criança chorando, falta de educação, por aí vai, é absolutamente normal. Estamos no Brasil, ou Bostil. Bem, e essa discussão ela foi se expandindo por outros subreddits, né? Por outros reddits, comunidades, chegando até numa comunidade de posts financeiros que, na teoria, a política e o lado financeiro, eles andam lado a lado. Porém, falar mal do governo atual, criticar e ressaltar, enaltecer o governo anterior, aparentemente é crime nesses subreddits, nessas comunidades. Você opinar, você dar seu ponto de vista sobre a política, né, que com certeza tá ligado à economia. Não tem como a gente falar de um assunto sem falar de outro, sem fazer ligações. E nesse subreddit aí, que é o Faria Lima Bets, né, os caras querem fazer posts humorísticos, quer tratar o lado financeiro com brincadeira, com leveza. Porém, se você citar um lado político, tanto mais para a esquerda ou tanto mais para a direita, você meio que é banido desse grupo. E eu tomei uns bans, né? Tomei alguns timeouts, fiquei silenciado por alguns dias e novamente fiquei banido simplesmente por uma postagem que eu fiz também envolvendo o lado brincalhão da coisa, o meme, o lado meme. Inclusive tem até essa esqueci o nome da palavra, mas uma flare, né, uma bandeira para indicar o assunto que você está querendo explicar para as outras pessoas. Falando do exemplo, eu peguei a Martina Oliveira,
o faturamento dela, né? Quanto que ela fatura. E depois uma outra pessoa também fez um post que eventualmente veio a cair, falando acho que da Sofia Ryan, né? Que é uma streamer que está vendendo conteúdo adulto e está faturando milhões e milhões aí de dólares no OnlyFans. Vamos lá, e qual que é o meu ponto de vista, né, sobre o que está acontecendo com o povo brasileiro? O povo brasileiro, infelizmente, ele é extremamente fácil de ser manipulado. Então, você controla muito o povo brasileiro com aquela frase, né, bem icônica, né, pão e circo. Então, tudo que você vê aí nas músicas, nos artistas, na cultura pop, é simplesmente para dominar o povo brasileiro. O povo brasileiro tem dificuldade, que nem eu disse anteriormente, de ser autônomo, de ter autonomia sobre seus próprios atos. Por que que as pessoas colocaram na cabeça do povo brasileiro e plantaram uma ideia de que o Pelé é o melhor jogador do mundo e ponto final? Se você discordar disso, você está cometendo um crime. Você não pode discordar disso. Você é obrigado a achar que a Anitta é a melhor musicista, não sei se essa palavra está correta, mas é a melhor cantora que existe. Se você discordar disso, você está errado, você não é brasileiro, sabe? E por aí vai. Isso também se reflete em times de futebol, né? Eu estava pesquisando, estudando sobre o assunto e também cheguei à conclusão que as pessoas também generalizam muito a sua cor de pele com um time de futebol. Se você é palmeirense, você não pode automaticamente ser preto, ou São Paulino, você não pode ser como é que eu posso dizer? Se você é São Paulino, você não pode ser preto, tem que ser branco, é necessariamente obrigado a ser branco. Então, são essas coisas que implantam na cabeça do brasileiro, que impede o brasileiro de evoluir e alcançar o sucesso. Pense pelas suas próprias experiências de vida, tome a sua ideia e não siga a manada. Seja diferente. Seja diferente, cara. Não tenha vergonha de pensar aquilo que você acredita, aquilo que você acha o correto. Vai incomodar algumas pessoas, vai fazer algumas pessoas fazer com que você seja meio que odiado, mas não ligue. Foque apenas em você. Foque apenas na sua evolução. Não importa se as pessoas querem que você siga um padrão. Quebre esse padrão. Quebre esse ciclo. Não siga a manada. Se inscreva no canal. Tamo junto.